não é a pessoa que vende mais que passa a ser o melhor líder. O melhor líder é aquela que consegue ganhar a confiança de todas as pessoas do time. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Paulilo, eu sou cofundador do Agendor. Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Felipe Solero, sou especialista em vendas aqui do Agendor. No episódio de hoje, a gente está aqui com um cara que é um grande visionário das comunidades de vendas B2B e possui a maior comunidade de vendas B2B do Brasil. É isso mesmo, Pagotto, beleza? Fala Júlio, fala Solero, super obrigado aqui pelo convite de estar com vocês nesse bate-papo. A gente vê muito podcast por aí, mas eu estou bem animado do que a gente tem para conversar aqui hoje, cara. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Beleza, Pagotto, vamos lá. Então, Gustavo Pagotto é um verdadeiro líder de vendas com quase 2 décadas de expertise, deixou sua marca como executivo de peso em gigantes como LinkedIn e Creditas, hoje como visionário fundador da Pipe Lovers, uma comunidade B2B inovadora, ele está revolucionando a forma como vendedores impulsionam as suas carreiras. Boa! E aí, então, hoje a gente vai mergulhar naquelas histórias que normalmente ficam de fora do forecast. Então, o tema de hoje é liderança transformadora em vendas, né? Insights do High Potential Leadership Program de Harvard para vendas. Então, vamos lá. Vamos começar, Pagotto. Primeira pergunta que eu faço é o seguinte, eu queria falar sobre como que foi, eu queria que você me desse uma perspectiva de como que foi a sua participação nesse programa. Eu queria que você falasse um pouco dele, o que te motivou a fazer ele, como é que foi essa experiência? Vou dar uma contada um pouco na minha história para dizer como é que eu culminei chegando nesse programa, né? Eu, sempre, né, meu pai sempre foi empreendedor, eu sempre gosto de começar minha história contando sobre isso. Então eu vivi num ambiente onde, na minha casa, cara, eu não tinha os pais que estão pensando em, será que meu chefe vai me dar um aumento? Reclamando do chefe, será que eu vou ter uma promoção? Quando que eu vou poder tirar férias? As conversas que tinham na minha casa era sobre como que eu conquisto mais clientes, como que eu gero mais negócio, como que eu retenho talentos na minha empresa, como eu pago menos imposto. Era esse tipo de conversa que tinha na minha casa, né? O meu pai ia para muitas feiras, ele tinha um software para varejo, ele ia para muitas feiras de negócio. Eu lembro que ele chegava em casa e eu perguntava: "E aí, vendeu quantos na feira hoje?", né? Acho que eu já tinha talento para ser gerente de vendas. E então assim, o meu pai como empreendedor, sempre investiu muito na minha educação, da minha irmã também trabalha com vendas, e acabei estudando num grande colégio alemão aqui em São Paulo, né? A gente é do interior de São Paulo, mas acabou mudando para cá quando a gente era mais ou menos adolescente. Então sempre estudei em colégio muito bom. Quando eu fui para a faculdade, fiz administração de empresas na USP, né? Então também fiz uma excelente faculdade. Então sempre tive um histórico acadêmico muito legal, falo inglês, espanhol, alemão, cara, sempre tive uma mega formação acadêmica, né? Comecei minha carreira como estagiário na Bayer, né? Uma coisa que não tinha nada a ver, eu tinha feito um colegial técnico de comércio exterior e acabou que eu queria ir para a Alemanha e não tinha como ir pela Bayer. Descobri que tinha um programa de trainees de vendas na Câmara Alemã, Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, e o resumo era o seguinte: se você fosse para esse programa e fosse o melhor vendedor, você ganhava um estágio na Alemanha. Eu falei, beleza, só ir lá vender mais que todo mundo e eu vou para a Alemanha, né? E foi aí que eu caí em vendas, né? Foi aí que eu cheguei fui lá, acabei ganhando lá o programa de vendas, fiquei um tempo na Alemanha, né? Foi em 2008 que eu fui para a Câmara Alemã, eu fui em 2009 para a Alemanha, fiquei um período lá, e aí logo que eu voltei, né, desse estágio, foram 4 meses lá, eu voltei para o Brasil e eu queria trabalhar no mercado financeiro, na verdade. Era isso que eu queria fazer na época. Comecei a procurar um monte de estágio e tal, e nenhum lugar me aceitava, né? O único lugar que me deu um feedback mais ou menos honesto foi um cara que falou: cara, você é muito comercial, você é muito comunicativo, eu acho que você não vai aguentar ficar 12 horas sentado atrás do computador, mexendo numa planilha de Excel. E eu acreditei, né? Hoje, depois de muito tempo, eu sei que o mercado financeiro o que mais tem é vendedor. E foi nessa história que eu acabei arrumando um estágio na TOTUS, né? O meu pai, por coincidência, tinha vendido a empresa dele para a TOTUS, né? Já estava no período de earnout lá, já estava saindo.
E eu queria, procurando ainda estágio, ele falou, cara, por que você não conversa com esse cara aqui da TOTS? Era o diretor de mercado internacional lá na época. E, pô, pega umas dicas, de repente ele te ajuda a arrumar um estágio, ele tinha feito o GV, né, conhecia bastante gente do mercado financeiro, e esse cara falou, eu tô procurando, tem uma vaga de estágio aqui. Vai precisar falar espanhol, que você fala espanhol, tem a ver com comércio exterior, porque é mercado internacional e tal. Você não quer vir? Eu falei, pô, nunca tinha parado para pensar nisso. Enfim, entrei lá na TOTS, comecei a minha carreira, né? E em um determinado momento, pô, eu queria continuar, né, já tinha feito uma pós-graduação aqui no Brasil. Então, assim, educação para mim era uma coisa importante. Apesar de nunca ninguém ter me perguntado, me traz aqui o seu certificado aqui de administração na USP, nunca me traz aqui seu MBA que eu tinha feito na FIA aqui em São Paulo. Eu achava que isso era um negócio importante e estava na época onde todo mundo começou a fazer MBA nos Estados Unidos, né? E falei, pô, legal, quero fazer MBA, sempre estudei nas melhores escolas que teve no Brasil, eu vou para as cabeças. E me matriculei nesses cursinhos pré-MBA, né? Tem uns cursos bem específicos disso. Nunca esqueço, o meu era na Faria Lima ali, e aqui em São Paulo. E, cara, tinha que ir lá, sei lá, era 3, 4 vezes por semana para ter aula, fazer uma prova de matemática, até tinha uma outra lá de inglês. E, bom, resumo da história, foi o ano que eu mais estudei na minha vida, né? Que eu queria fazer o MBA numa top business school, e o resumo da história é que eu não passei, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma frustração profissional barra acadêmica, porque, pô, estudar em colégio bom, sempre tinha sido bem sucedido, sempre tinha sido promovido, nessa época eu já era mais ou menos um gerente lá na TOTS, e eu não fui aceito, né? Quase passei no MBA de Berkeley, mas ficou na terceira fila de espera e não passei, e eu falei, cara, acho que não era para ser, move on, né? Vamos adiante. E é um processo bem burocrático, né? Tem, acho que, carta de recomendação para ser Cara, você tá feita. louco. Quem escreveu minha carta de recomendação para o MBA lá foi o fundador da TOTS. Falei, cara, se o fundador da TOTS falando que eu sou um cara com potencial para estudar em Stanford, em Harvard, etc., Uhum. pô, talvez signifique alguma coisa, né? Mas acho que hoje talvez os gringos não tenham estudado suficientemente o mercado brasileiro para saber quem era América esse Latina. cara. Uhum. Eu confesso, cara, fiquei muito frustrado na época. Falei, Uhum. beleza, tudo bem, economizei R$ 1 milhão, que era o que ia custar Tá. os 2 anos de MBA lá fora, né? E, pô, continuei minha vida. Acabou que o fato de eu não ter ido para Uhum. o MBA, né? Eu continuei trabalhando, pô, continuei seguindo com a minha carreira e eu acabei indo trabalhar no LinkedIn, né? O LinkedIn me convidou para ir tocar lá a operação do Sales Navigator para América Latina. Pô, já estava super bem e tal. Aí eu, pô, já tinha feito o MBA e tudo, falei, cara, mas eu quero fazer alguma coisa nessas faculdades top, e eu vi que existiam esses cursos de extensão, enfim, N formas, mas eu não queria ter a experiência digital, né? Muita gente faz esses cursos digitalmente. Falei, não, cara, eu quero ir para viver a experiência de ficar lá dentro dessas grandes escolas. Vamos ver se é realmente tudo isso diferente do que é. Na época que eu tinha ido ver os MBAs, eu fui assistir aula em Stanford, fui assistir aula em Berkeley, né? Harvard eu não tinha ido, né? Mas, enfim, tinha ido visitar várias escolas. Falei, cara, vou para esse programa. Tinha um processo de aplicação também, então, né, nesse momento ajudou muito, né? Pô, eu trabalhava no LinkedIn. Quem escreveu a minha carta de recomendação foi um VP global do LinkedIn e magicamente eu fui aprovado, né? Então fui aprovado para esse programa. E aí, cara, assim, resumidamente, o que esse programa assim é um outro patamar de educação que a gente não está acostumado no Brasil, né? Uhum. Começa desde o momento que você, eu para quem me conhece sou muito mão de vaca, né? Então, cara, assim, puta, cara, mas assim, custou uma bala o É. curso lá, né? Uhum. Cara, era, sei lá, acho que custou, sei lá, $16 mil, um negócio assim, só Uhum. a experiência do programa, que era um programa Uhum. de 10 dias lá. Uhum. E, pô, beleza, né? Puta estrutura, mas, meu, todo o resto era tipo, aproveitei um evento que já tinha nos Estados Unidos, pegava o voo mais barato para chegar, meu, tipo, economizou o almoço para pagar a janta. Uhum. Mas, cara, desde o momento que você chega, é uma imersão na experiência Harvard que é muito, muito surreal, né? Então, o curso é na Harvard Business School, né? Uhum. E, cara, você chega lá, você fica. Provavelmente todo mundo que tá assistindo aqui já assistiu o filme do Harry Potter, né? Lá no Uhum. Harry Potter tem as salas comunais lá, né? Então Ah, tinha sim. uma experiência muito parecida com Super essa. imponentes. Você chega ali, tem meio que uma sala ali, uma sala de convivência, tem uma cozinha, tem uma mesa de estudos, onde você vai conviver, né, num apartamento ali com várias pessoas. Tem depois os quartinhos individuais para cada um.
Então, pô, você já tá numa comunidade de, cara, pessoas aleatórias ali que você vai conviver ao longo daqueles dias. Então, pô, aí já é um negócio muito diferente, né? Então, você tá ali imerso com outros executivos que vão ter aquelas trocas. Tinha muito americano, mas tinha muita gente de outros lugares, né? Então, o grupo de pessoas que eu fiquei, cara, tinha uma médica da Arábia Saudita, que era diretor de um hospital em Riad, tinha VPs de empresas de saúde dos Estados Unidos, tinha empreendedores, tinha caras que trabalhavam tinha cara da Holanda, tinha diretor da AIG lá da Holanda, enfim. Tinha, cara, pessoas de todo mundo, era uma visão eh, bem, bem diversa, assim, nesse sentido, né? E aí, cara, o segundo elemento é assim, você não vai para aula igual a gente vai aqui no Brasil, né? Ah, legal, o que vamos aprender hoje? Né? Não, assim, cara, para chegar lá, para começar, você tinha que ter lido, porra, trocentos mil cases, não sei quantos livros. Cara, negócio assim, de outro planeta, né? Então eu cheguei, cara, tipo, no domingo de manhã, né? E as aulas começavam na segunda. Então, cara, no domingo já tinha um monte de coisa para você fazer. Não era assim, vou ficar dando um rolê aí, conhecer a galera. E aí você ia para as aulas, cara, a aula é, sei lá, legal, como é que é isso? O cara vai projetar um PowerPoint? Não, o cara chega com um giz na mão, um monte de lousa em branco, e o cara começa a fazer perguntas sobre o case, e das perguntas ele vai anotando na lousa. Cara, no final ali de uma aula de, sei lá, devia ter 2, 3 horas essa aula, cara, o cara monta uma teoria baseada no que ele foi perguntando, no que as pessoas vão Caraca. contando, o que eles acham do case, o que eles não acham do case. Assim, um negócio transformacional. É literalmente o cara dá uma aula, ele conduz a aula. Ele não transmite o conhecimento, ele conduz a aula. Para mim, esse negócio foi muito transformador, porque me mostrou como o conhecimento, né? Tem muita gente que fala, né? Quem faz a escola é o aluno. Literalmente é isso, cara. O livro estava ali, o conhecimento está dentro do livro, as pessoas que estavam ali eram boas, cara, uma galera muito qualificada, né? E o Uhum. professor, que era ele que tinha escrito os cases e os livros, ou seja, os caras que davam muita consultoria, que estavam dentro de Uhum. grandes empresas, eram eles que conduziam todas essas interações, né? Então, cara, muito transformacional e muito diferente do que a gente vê no Brasil, né? Eu acho que cada vez mais, hoje a Pipe Lovers é um business de educação para profissionais de vendas, e o meu grande desafio, eu acho que é conseguir despertar nas pessoas esse interesse do lifelong learning. Cara, tem que estar todos os dias aprendendo, né? Você está lendo um negócio, você tem que refletir sobre aquilo. Uma das coisas que foi muito interessante lá do programa, eles contavam dos cases, e muitas vezes eram cases novos, né? Eles contavam a experiência quando ele ia lançar um case novo, sei lá, tinha um cara lá, eles contaram o case de um cara que tinha sido o responsável por criar as lojas físicas da Apple, né? E criou aquele Genius Bar nas lojas da Apple. Depois esse cara foi contratado pelo Target, aquele varejo americano, ou seja, o cara quis revolucionar isso, aí deu tudo errado e tal. E o cara contando que a primeira vez que eles apresentaram esse case, todos os alunos foram lá, meteram um pau no cara, não sei o quê, né? O cara fez errado. Não deve... Aí ele falou: tá bom, fulano, desce aí. O cara tava, tipo, na última fileira. Explica para eles aqui por que se concorda com o que eles falaram ou não. Então, assim, muito aprendizado baseado na troca, não existe certo e errado, né? O cara contou é fácil, né? Engenheiro de obra pronta é muito fácil. Então, deu para ver ali, cara, qual que é o potencial de você aprender na troca com pessoas que estavam ali do lado. Eu lembro que um dos dias sentou do meu lado um cara que tinha uma empresa de software na Nova Zelândia, né? E o cara me contando como que era a empresa dele e tal, e a gente foi trocando ali figurinhas sobre isso. Então, acho que o mais marcante desse programa era isso, ou seja, era aprender com outros. O professor, ele não emanava o conhecimento, ele era um potencializador do conhecimento. Ele trazia o case, ele trazia as pessoas, né? E talvez, cara, agora refletindo, isso talvez tenha sido um dos embriões assim que me ajudou a pensar no negócio que eu tenho hoje. E definitivamente, assim, cara, o que os caras fazem lá fora nessas grandes escolas é um patamar, assim. Eu lembro que eu voltei muito impressionado, assim. Acho que já passou um tempo agora, eu já assimilei um pouco, mas assim, um patamar anos-luz do que a gente está acostumado a ver nas escolas de negócio tradicionais aqui do Brasil, nessas essas instituições que têm, sei lá, 30, 40, 50 anos. Cara,
muito diferente o perfil do cara que tá lá conduzindo aquela experiência. Então, cara, foi muito transformacional, assim. Eu conheço muitos amigos que fizeram um MBA, essa experiência de ficar 2 anos imerso, fora do mercado e tal, e estão com a Uhum. dívida de $1 milhão para pagar, de R$ 1 milhão para pagar $1 milhão, é sacanagem. Caraca, aí sim. Mas também acho que deve ser uma experiência igualmente válida, mas acho que esse período que eu vivi ali lá na Harvard Business School foi muito legal. E o meu irmão, o Gustavo, CEO do Agenda, ele tá lá. Inclusive ele tá fazendo o PLD, que é o Program Que for legal. Leadership Development. Então ele tá essas 2 semanas lá imerso e assim, a perspectiva que ele traz também é... Não, cara, você vai ver, É de outro mundo, né? ele vai voltar de lá com, cara, assim, se o nível de exigência dele era esse, assim, vai ultrapassar do teto, porque assim, o americano, cara, a cabeça do cara, os caras são anos-luz, assim, eu lembro que em algum momento lá, eles entregavam um certificado, né, e eu assim, para quem conhece a Pipe Lobras, eu sou totalmente contra certificado. Nós vai pegar assim, tá aqui, o certificado, tal, vai lá e o cliente vai fechar com você porque você tem um certificado. Cara, não, você não vai ser promovido porque você tem um certificado. Mas os caras iam lá, a cerimônia de entregar o certificadozinho e tal. E ali no final, assim, tinha pessoas que já tinham feito 2 ou 3. Não, agora você é um Harvard Business School alumni. Eu falei, pô, nossa, que grande merda, né? Tipo, importante é o que eu aprendi aqui, eu não quero ter o título, Exato, né? Exato. Mas, cara, os caras, assim, eu com a minha cabeça de vendas, nem todo mundo lá era de vendas, eram de várias funções, né? E eu olhando com a minha cabeça, cara, os caras são uma máquina de vender, tipo, a forma como eles criam um relacionamento, como eles já te mostram um outro programa, depois a comunicação que eles têm com você por e-mail. Cara, assim, os caras são muito bons, cara. Assim, bom, eles não estão onde eles estão à toa. Eu tava dando uma olhada no conteúdo, né, desse programa, e uma das disciplinas é o desenvolvimento de novas lideranças. E no seu LinkedIn, cara, você tem uma chuva de depoimento de ex-colaborador seu que já trabalhou contigo, te colocando num pedestal referência de liderança em vendas. Eu fiquei muito curioso em saber quais eram suas principais práticas e como é que era a sua postura no dia a dia para desenvolver a alta performance no time comercial. Você trouxe alguma coisa que você aprendeu nesse programa de desenvolvimento de liderança de Harvard para o dia a dia? Cara, é interessante, né? É legal quando... É legal essas perguntas dos podcasts, né, cara? Porque é uma visão totalmente diferente do que eu penso no meu dia a dia, né? Enfim, meu pai sempre foi empreendedor, então a minha cabeça sempre foi olhar... Pô, eu adorei, né, o nome do podcast Fora do Forecast, porque assim, a minha cabeça sempre foi olhar fora da caixa. Eu estudei num colégio alemão e sou filho de empreendedor. Cara, esse é um negócio que meio que não bate. Alemão é tudo quadrado, tem que ser daquele jeito. Empreendedor, cara, no Brasil, você tem que se articular ali para fazer a parada acontecer. E assim, era genial. E eu também já tinha essa cabeça bem empreendedora desde novo. E, cara, e alemão, os caras são preto no branco, literalmente assim, cara, se tá na regra, você tem que cumprir, se não tá na regra, você não tá nem certo nem errado. E eu lembro que, cara, que direto tinha várias situações no colégio que, pô, a galera me mandava pra diretoria, vai lá pra diretoria, porque isso aqui. Aí eu chegava pra diretora, numa conversa, né, o empreendedor sempre quer conversar de igual para igual, não importa qual é o nível de autoridade na sua frente. Mas, cara, mas qual que é o problema? Isso não tá na regra, né? Então, por exemplo, tinha uma das regras que tinha na escola, era assim, você não pode usar um casaco que não seja de cores diferentes da escola. Beleza. Em vez de comprar o casaco que custava R$ 300 lá do meu colégio, fui lá na Renner e comprei um casaco barato que é da mesma cor. Não, mas aí os caras falam, mas esse não foi comprado na escola. Falou, mas a regra não é essa. A regra é que ele não pode ser de uma cor diferente. Cara, pô, realmente, a gente vai ter que alterar a regra. Vocês precisam alterar a regra. A melhor de todas foi uma vez, a gente tem aquelas Olimpíadas de escola esportiva, né? Pô, eu sempre fui muito competitivo. Depois eu vou entrar na parte de liderança que eu vou falar depois de esporte, né? Eu sempre fui muito competitivo, sempre joguei vários esportes e tal. E aí a gente pô lá meio líder de torcida, fala, vamos lá, galera, vamos xingar o juiz agora. Ei, juiz, papagaio azul. Cara, só que imagina assim, 500 pessoas gritando isso. Parece que você tá xingando o juiz. Cara, aí o professor virava pra mim, porra, cara, assim, você é muito criativo, né? Se não dá, vai fazer o quê? Vai levar o maluco pra diretoria porque ele tá falando papagaio azul?
Não pode, né? Então, assim, cara, essas coisas de ter essa flexibilidade, e eu sempre soube jogar com a regra, mas entrando aí no aspecto, acho que de liderança, eu sempre fiz muito esporte, né? Joguei tênis quando eu era mais adolescente, mas joguei polo aquático, né? Cara, tive vários amigos que foram jogar Olimpíada, inclusive, então joguei no nível bem competitivo. E depois na faculdade joguei rugby. E uma das coisas que do esporte me marcou muito, né? Um dos meus técnicos, eu joguei no Clube Paineiras do Morumbi, aqui em São Paulo. Cara, e um dos meus técnicos, foi técnico da seleção brasileira, o cara era assim, carrasco, cara. Eu treinava todos os dias, cara, 4 horas por dia. Cara, tinha dia que saía da piscina para vomitar. Meu, assim, não conseguia levantar da cama no outro dia de dor na perna. Assim, o negócio, cara, era um negócio muito punk, assim. Acho que talvez o polo aquático seja um dos esportes mais exigentes de físico que eu já vi. E um negócio muito maluco, assim, né, cara? Dava aquele ódio do cara todo dia, né? Porque, pô, chegava pra treinar assim, ó, pra começar a nadar 1.000 metros borboleta, daí a gente começa, né? Na hora que você é campeão, quando você ganha um título, cara, não, assim, ganhamos alguns títulos, graças a Deus, graças a muito esforço. Cara, a hora que eu me vi, eu tava abraçado com o cara, ele era um gordão, assim, gigante. Falei, porra, eu odeio esse cara, tô abraçando ele, obrigado, porra, campeão, né? E você vê assim, por quê? Você começa a ganhar consciência que você não chegaria nesse lugar se não fosse essa pessoa que tá te levando a barra, né? Então, isso foi muito, muito marcante para mim. O meu pai também era muito exigente, assim, na época de colégio, eu sempre fui bom aluno. Eu lembro que eu tirava, assim, eu fiz colegial técnico, né? Então eu tinha 17 matérias. Eu tirava 10 em 5, 9,5 em 4, e tinha uma matéria que eu ia um pouquinho pior, tirava 7,5, cara. Ia lá, circulava essa, abaixo de 8, precisa melhorar. Não, cara, mas você não vai me dar parabéns pelas outras todas? Não, cara, esse é seu trabalho é ir bem na escola. Mas essa aqui você precisa melhorar, que você não está tão bem, né? Então, sempre tive essa coisa de ser exigido a fazer cada vez melhor. E acho que o que veio do programa lá de Harvard, eu acho que a visão que me trouxe foi lá as lideranças eram muito inspiracionais, muito visionárias, né? Ou seja, eles levaram vários cases, cara, uma liderança que enxergava o mercado diferente. E, pô, nessa época eu também comecei a ler sobre Simon Sinek, né? Falar um pouco mais sobre os porquês, sobre os propósitos das pessoas. Quando eu era adolescente, estava estudando para passar na faculdade, pô, não tinha, talvez o meu propósito fosse passar na faculdade, né? Não tinha muito mais propósito do que isso, né? Algumas pessoas talvez não tenham esse propósito, falar, beleza, se eu tirar mais que 5 aqui, passei de ano. Meu propósito é passar de ano, meu propósito era entrar numa faculdade de primeira linha. Quando você faz um esporte, cara, seu propósito é ser campeão. Cara, você tá ali se matando. Eu odeio treinar. Odeio. Hoje, assim, depois que eu parei minha carreira esportiva, cara, pra mim é um sacrifício. Fazer qualquer coisa esportiva pra mim é um sacrifício. Porque, cara, qual que é o propósito? Pô, só pra emagrecer? Puta, cara, não tem outro esquema, não. Me dá um Ozempic aqui que talvez resolva meu problema, né? Então, quando você tá no esporte, você tem esse propósito. Então, acho que somando essa visão de Harvard, né, acho que essa história de você conseguir levar o propósito para a pessoa e qual é o propósito de cada um, né? Ao longo do tempo, eu acho que as minhas primeiras lideranças de time, né, quando eu liderei um time lá na Câmara Alemã, mas ainda era muito novo, eu era liderança técnica, foi o melhor vendedor, lidero o time aí, foi por pouco tempo. Depois na TOTS já tinha amadurecido um pouco, eu era um cara com grande potencial, fui liderar um time. O que eu queria no começo? Eu queria ser chefinho. Não, me dá gente aí. Me dá gente aí. Ah, o fulano ia ser mandado embora de outra área. Não, pode mandar para mim. Eu quero ter mais gente, né? E aí comecei a sofrer de ter pessoas muito operacionais, desqualificadas e tal. Até que um dia eu falei, pô, não é isso, né? Ser um bom gestor, ser um bom líder, eu dependo dessas pessoas para o meu sucesso. Trabalhar com gente ruim não vai resolver meu problema. Então, eu lembro que foi bem um shift, foi bem nessa época mesmo que que eu comecei a me empenhar mais em liderança. E eu tive também, tem até um artigo sobre isso no meu LinkedIn, que eu falo lá de alguns líderes com quem eu trabalhei que me influenciaram. Então eu comecei a ver, cara, o que cada uma dessas lideranças me estimulava. Por exemplo, eu trabalhei com a Marília Roca, que foi quem trouxe a Endeavor para o Brasil. Cara, quem conhece a Marília
Sim, a mulher é um trator, cara. Ela passa por cima da sua cabeça e dá ré pra ter certeza que você tá com a cabeça afundado dentro da terra. Mas, cara, assim, pô, depois desse período, cara, aprendi muito. Foi ela que me ensinou que eu tinha que trabalhar com uma régua alta. Eu lembro que ela ia embora todo dia do escritório, uma volta de umas 7h30, 8 horas, que ela tinha um horário que ela ia colocar as filhas dela pra dormir. Eu lembro que eu ia andando do lado dela até o estacionamento, que eu ia validando as coisas com ela. Assim, cara, pô, um alto nível de exigência, pô, super legal. Depois, pô, trabalhei com o Matheus Pestana, que foi o fundador da Sense Data, venderam recentemente pra Zenvia. Cara, o Matheus falava pra mim o seguinte, cara, você é um líder de vendas, eu era antes de business development, queria estar na parte estratégica e tal. Ele falou, cara, vendas só existe um projeto todo mês. Bater a meta. Eu falei, opa. Então também eu fui incorporando benchmarks e fui incorporando também benchmarks negativos. Né? Eu tive chefes ruins. Esses chefes ruins me ensinaram muita coisa, me ensinaram até autonomia. Quando eu tinha um chefe ruim, cara, era bom. Era bom porque eu tinha espaço para fazer minhas coisas. O cara não tinha muito como me orientar. Então, acho que a formação de uma liderança passa muito por isso. Né? E eu sempre fui um cara que liderou para baixo. Né? Eu sempre me preocupei muito com as pessoas, acho que talvez até por essa questão do esporte. Né? Cara, num esporte ninguém ganha sozinho. Então, se você não tiver uma boa relação ali com o seu time, com o seu bando, com o seu grupo, cara, você não consegue, você não sobrevive. É muita pressão, é muito chato, cara, é cansativo. Então, eu sempre tive muito essa questão. E aí, para terminar, né, esse aspecto aqui de liderança, se você conversar com qualquer pessoa que trabalhou comigo, os caras vão falar, cara, é um inferno trabalhar com esse cara. Mas depois eu vou falar, cara, mas foi muito bom, né? Porque assim, eu acho que é todas essas coisas que eu incorporei ao longo da minha vida, né? Eu sou altamente exigente, mas eu vou estar do seu lado pra gente desatolar o caminhão lá no meio do atoleiro. Cara, se a gente precisa fechar isso, nós vamos até o final. Cara, nós vamos fechar esse contrato, nós vamos fechar essa meta, nós vamos até os quintos dos infernos para falar com o cliente. Você vai voltar no caminho de volta ouvindo um monte de groselha das cagadas que você fez no processo, ou que você precisa fazer mais. Cara, nunca esqueça, teve uma época que eu tava na Acreditas, né? Cara, a gente saiu de uma operação na Acreditas onde eu tinha uma equipe de 40 pessoas, a gente chegou a ter 240, né? Eu peguei o time, a gente originava, né, crédito lá 10 milhões, saiu com 80 milhões, ou seja, cresceu 8 vezes essa operação, eram mais de 20 milhões de reais por mês de faturamento. Cara, e assim, o negócio não estava tracionando, a gente tinha reunião de forecast 3 vezes por semana, 8 horas da manhã. Cara, os caras queriam morrer segunda-feira, 8 horas da manhã. E assim, só murro na boca. Por quê? Cara, assim, eu ia falar, ó, você tá apanhando por culpa sua. Sexta-feira eu te fiz essa pergunta, qual que é o estágio da conta? Você não sabe, você que não se preparou, vai treinar mais. Vai treinar mais para estar mais bem preparado. Na hora ninguém gosta. Mas depois, né, e acho que é legal esses depoimentos que estão no LinkedIn, tem vários caras que trabalhando comigo hoje, pô, já foram inclusive experts lá da Pipe Lovers. Você vê como essas pessoas hoje, elas valorizam esse trabalho do sales coaching, né? Ou seja, é o seu trabalho como gestor ajudando no desenvolvimento individual de cada pessoa, né? Depois eu passei a liderar líderes, é uma outra forma de gerenciar pessoas, né? Então eu acho que tudo isso foi combinando, mas resumo da história hoje para mim, né? O líder ele tem que entender muito bem o que acontece na ponta. Cara, se você não sabe como é a reunião com o cliente, que botão que aperta, como que usa o CRM, quais são as travas do contrato. Se você não sabe o que acontece na ponta, cara, você não tem como cobrar o vendedor. O frontline manager, ou seja, esse gerente da ponta, ele tem que saber exatamente o que acontece. E ele tem que gerenciar o time, ele tem que fazer o micromanagement. Né? Pô, como assim, cara? Você fez o High Potential Leadership de Harvard, todo mundo acha legal trabalhar com você. E você está falando que tem que fazer micromanagement? Você tem que fazer micromanagement do que aquela pessoa efetivamente tem que executar. Porque se ela executar aquilo que ela precisa fazer, ela vai ter resultado. Ter resultado e bater a meta, o que é? Qual que é o depara que eu faço na minha cabeça? Cara, é o campeão. Cara, assim, quem já jogou qualquer coisa e foi campeão, sabe que é uma sensação que, cara, é indescritível. E é muito parecido com a sensação de você bater sua meta. Cara, a hora que você bate a meta, você esquece de tudo, né?
Aí vira o mês e você começa tudo de novo, né? Então, cara, esse é o processo. Então, acho que tem muito dessa coisa de você. Não adianta só você ser o carrasco, você tem que estar do lado, né? E isso é muito desgastante. Muita gente acha, quem for vendedor e estiver escutando a gente aqui, talvez vai achar que, virar gerente de vendas, virar líder de vendas é tranquilo, não preciso mais prospectar, não preciso fazer follow-up. Cara, é muito pior, né? Eu estou empreendendo faz 1 ano e meio, eu sou o meu próprio vendedor. Cara, eu adoraria ser só vendedor, né? Porque, cara, é você com você mesmo. Quando você é o gestor, você tem que fazer as coisas através das pessoas. E para isso você precisa encontrar qual que é a raiz da motivação de cada uma delas. Você comentou sobre vendedores com ambição de se tornar gestores, né? E aí isso daí já puxa um gancho para a minha próxima pergunta, que é a seguinte: uma grande preocupação de diretores comerciais, empresários, proprietários, é promover um excelente vendedor para o cargo de gestão, porque ele pode falhar miseravelmente no cargo de gestão e ainda não entregar as vendas que ele fazia lá no passado. Então, você perde as duas coisas, né? Você perde as duas coisas. E não tem volta, né? E não tem volta. Então, assim, então é meio que um... Se você não saber onde que você está pisando, é um tiro no escuro. Então, eu queria te perguntar como que você faz, quais eram as suas práticas, ou o que você aconselha de prática para identificar esse potencial de gestão em bons vendedores. E a segunda pergunta é: o que você sugere para vendedores entusiastas de preparação para se tornar um gestor? Cara, a coisa que mais acontece aqui na minha vida é alguém me mandar um WhatsApp ou me ligar, me pedir indicação de um bom vendedor ou de um head de vendas. Todos os dias da minha vida acontece isso, né? E cara, assim, depois de muita reflexão, né? E eu pergunto para muita gente: me passa o escopo da vaga. O que você está buscando? E eu diria que 90% das pessoas não sabe exatamente o que está buscando. Seja para um vendedor, seja para um gerente, né? Então, vou falar aqui um pouquinho do que eu considero relevante aqui dentro para um vendedor e depois falar como que é essa transição para um gerente, né? O vendedor, para mim, existe um perfil de vendedor ideal para cada vaga, tá? Assim, eu sou um vendedor inside sales que atuo com lead pequeno inbound. Beleza. Eu sou um vendedor de inside sales para contas pequenas outbound. Cara, já é outro perfil. Então, para cada posição que você tem na empresa, existe o perfil do vendedor ideal. E o perfil do vendedor ideal, para mim, tem 3 pilares. O primeiro é conhecimento de negócio. Quanto que essa posição precisa entender de um determinado segmento, né? Vamos pegar no caso do Agenda. Cara, eu vou vender um CRM focado para pequenas indústrias. Vamos imaginar que você tenha um nicho desse que você queira atender. Legal. Esse meu vendedor, ele precisa entender como que é um contexto de vendas na indústria? Alguma coisa ele precisa entender. Porque como que é a jornada de... Então, alguma coisa dessa indústria ele precisa entender. Talvez ele não precisa saber todo o processo de produção, mas alguma coisa sobre a indústria ele precisa conhecer. Ele precisa entender de tecnologias de vendas? Alguma coisa ele precisa conhecer de tecnologias de vendas. Senão o cara chega lá, mas esse CRM aqui, ele integra com um RP? Não sei o que é um RP. Peraí, não dá. Alguma coisa sobre isso. Então, você precisa entender da indústria. Você vende para quem? Eu vendo para a área de vendas. Então, minimamente eu preciso entender de metodologias de vendas, técnicas, predictable revenue e por aí vai, né? Então, um pouco disso eu preciso entender. Legal. Dependendo do perfil, eu vou contratar um cara aqui para ele ser vendedor de vacina da Pfizer para o governo. Cara, é totalmente diferente do seu vendedor no Agenda que está vendendo para uma pequena indústria, certo? Então, o conhecimento da indústria é diferente. Segundo pilar é as suas habilidades para a função dentro de determinada etapa do funil. Para dar um exemplo aqui que todo mundo vai reconhecer. Quem nunca foi lá e viu um vendedor muito bom em outra empresa, o cara tinha uma carteira de clientes e ele arrebentava de vender dentro daquela carteira de clientes. Aí você vai e contrata aquela pessoa, traz para sua empresa que está acelerando vendas, e você vai contratar essa pessoa para ser um hunter. O que acontece? O cara não vende nada. Por quê? Porque ele era um farmer em outra empresa. Aí você contrata aquele cara que ele nunca foi hunter e bota ele para ser hunter.
que vai acontecer? Cara, ele não sabe fazer isso. Ele era muito bom dentro daquele outro contexto. No contexto que você precisa, não vai dar certo. Então, acontece muito também, né? Eu vejo, fulano contratou, acabei de contratar aqui um BDR, um pré-vendas para fazer prospecção, outbound. Eu trouxe o fulano, o que ele fazia? Não, ele trabalhava numa empresa grande aqui que faz inbound marketing. Então ele era um SDR. Ele recebia um volume gigante de lead educado querendo comprar. E agora você vai botar esse cara para fazer outbound, num perfil de cliente diferente. Cara, assim, é outro jogo. É o cara que joga futebol, botar esse cara para jogar futevôlei. Cara, é outro esporte. Então, a habilidade na função que vai ser exercida é importante. E o terceiro pilar é a experiência com o perfil do cliente. Né? E aí vou falar aqui um pouco da nossa indústria. Né? Pô, você vender ferramentas de vendas, você falar de educação para vendas, cara, é só notícia boa. O cara quer crescer, o cara quer ampliar, o cara quer ganhar produtividade. Pô, legal. Vai vender serviço técnico de TI para e-social, que é uma obrigação legal lá dentro do RP. Cara, puta pé no saco, né? Ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer gastar dinheiro com isso, é chato, é burocrático, o cliente vai adiar o máximo que seja, o projeto vai atrasar porque vai dar pau, porque tem um monte de integração de sistema legado. O perfil do vendedor que vai atender esse cliente, ele tem que ser mais resiliente, é um cara que tem um outro nível de habilidade de comunicação. É muito diferente do cara que vai ser um encantador de clientes vendendo Sales Navigator, né? Que foi o que eu tinha lá no LinkedIn. Então, é uma experiência de clientes diferente. Então, esses são os 3 pilares. Ponto super importante: nunca o vendedor vai estar 100% completo nisso. Se ele tiver 100% completo, ele já está olhando para o próximo estágio. Então, quando você, gestor, vai contratar alguém, você tem que montar o perfil ideal da sua vaga e você vai olhar o seguinte: essa pessoa que eu estou entrevistando, ela tem todos esses 3 pilares que eu preciso? Ela não tem. Né? Eu vou dar um exemplo comigo. Né? Eu sou um cara muito bom para negociação e fechamento. Né? No final, eu dou um jeito. Legal. Então, eu não preciso de vendedores que sejam muito bons negociadores e fechadores. Por quê? Eu consigo ajudar a desenvolver ele nesse aspecto. Por outro lado, eu não sou o cara mais organizado do mundo. Então, eu preciso trazer pessoas para trabalhar comigo que sejam altamente organizadas e pragmáticas, que preencham seu CRM tudo direitinho. Né? Eu cobro que os caras preencham o CRM, mas eu mesmo, se eu precisar preencher o CRM, ferrou. Né? Então, eu olho quais são as coisas que eu vou conseguir ajudar. Então, o gestor, o líder, ele tem que saber quais são as coisas que ele ou a sua organização são capazes de somar a essa pessoa que você está trazendo. Beleza, esse é o ponto 1. Falando de gestão, né? Eu nunca me esqueço quando eu fui dar mentoria para Manuela Mitchell, que é a fundadora lá da Pipo Saúde, e ela falou: Pagotto, me dá umas mentorias aqui e tal, tô querendo estruturar a nossa operação de vendas. Isso era bem no começo, eles tinham acabado de receber um seed round, né? Eles tinham levantado 20 milhões de reais. E aí ela, preciso contratar aqui meu primeiro vendedor. Assim, como assim, primeiro vendedor? Você não vai contratar um gerente de vendas? Não, eu vou contratar uns vendedores, depois quando tiver um pouco mais de vendedor eu vou contratar um gerente. Eu falei, cara, você tem 20 milhões de reais no caixa. Você tem dinheiro. Contrata alguém que sabe fazer isso para estruturar a sua operação de vendas. Então, se a sua operação de vendas é totalmente desestruturada, uma empresa nova, não existe, você precisa contratar alguém que já fez isso, que já implementou um CRM, que já contratou vendedores, que já montou um pitch de vendas, que já montou uma tabela de preço, que já montou um playbook. Se você tem condições de fazer isso, se você é o founder, o proprietário, o fundador, você tem que procurar essa pessoa, se você tiver condições de pagar. Né? Se você não tiver condições de pagar, você vai ter que montar esse negócio. Porque não adianta você pegar lá um vendedor Zezinho, nada contra os Zezinhos, né? Que nunca fez isso na vida. Você fala, parabéns, Zezinho, agora você é o gestor e você tem que estruturar nosso departamento aqui. Cara, o Zezinho vai ter o burnout. Você está pagando pouco para o Zezinho, ele não vai te entregar o que você precisa, ele não vai entregar o resultado e vai ser pior para a sua empresa. Então, indo nesse ponto aqui, né? Quem você como gestor tem que promover e colocar na posição? Tem que colocar alguém que já fez isso e sabe como fazer.
Ah, mas eu quero promover aqui alguém interno para dar a oportunidade para essa pessoa se desenvolver, senão eu vou perder ela. Cara, se você promover ela para fazer um negócio que ela não está preparada, vai dar problema, né? Então, vamos lá. Estruturação de uma área comercial. Primeiro eu preciso desenvolver o meu playbook e os meus processos. Precisa ter padrão de execução. O que eu mensuro? Qual que é o meu padrão de atividade? A hora que eu tiver o processo e o modelo de gestão rodando, e isso provavelmente vai ser seu primeiro gestor que custa um pouco mais caro, que vai montar, cara, os próximos vai ser cada vez mais barato. Por quê? Porque daí é só replicar o processo. Então, se você já tem, né, e aí isso acontece muito nas multinacionais, você já tem um processo que está rodando, já tem uma equipe que roda, já tem processo, já tem produto, já tem. Cara, já tem tudo. Qual que é o perfil do vendedor, né? E aqui a mensagem para o vendedor que quer se desenvolver. Ele vai ter que começar a ter a capacidade de orientar os seus pares. Ou seja, eu sou um vendedor, eu estou arrebentando de bater minha meta, eu sei cumprir os processos, eu tenho organização, eu entendo da indústria e agora eu vou aprender a última coisa que me falta, que é influenciar e liderar pessoas. E você vai começar a liderar da forma que é mais difícil, que é indiretamente. Você tem que ser reconhecido como uma liderança natural dos demais membros do time para sentar nessa próxima cadeira, né? Não é nem sempre, que na verdade a grande maioria das vezes não é a pessoa que vende mais que passa a ser o melhor líder. A pessoa que é o melhor líder é aquela que consegue ganhar a confiança de todos os times, de todas as pessoas do time. Por quê? Ela entende a realidade de cada um, ela sabe qual que é o problema de cada um, ela está ali disponível para ajudar essas outras pessoas a se desenvolverem. Então, se você é um vendedor e você almeja virar um líder de vendas, você precisa entender muito bem de processo, você precisa entender muito bem da sua indústria e você precisa ter organização e você precisa ganhar a confiança dos seus pares, né? E para fechar, o ponto mais importante, o lugar mais fácil para você ser promovido de vendedor para líder é dentro da empresa que você está hoje. Porque é uma variável a menos que vai mudar do seu dia a dia. Eu vejo muita gente que sai de vendedor numa empresa para ser sales manager, ou qualquer nome que seja, em outra empresa. Mais de 50% dessas pessoas são demitidas em menos de 6 meses. Porque o cara não conhece a empresa, não conhece o produto, não conhece o mercado, não conhece o novo chefe, não conhece o time, cara, e nunca gerenciou ninguém. Assim, vai dar errado, né? A chance de dar certo é uma exceção. O padrão é dar errado. Então, eu acho que é um pouco nessa linha da construção. Assim, as pessoas são muito ansiosas em querem dar um passo para frente. Você tem que lembrar, se você der um passo para frente, não dá para dar passo para trás na carreira. Ou você capota, ou você dá um passo para frente, né? E aí quando você capota, você tem que se reerguer. Contar a historinha de novo para se reerguer é difícil, né? Eu acho que você tocou num ponto bem interessante, cara, que é assim, o vendedor que ele quer assumir um cargo de gestão, ele já é visto como uma liderança perante os colegas. Ele já serve como uma inspiração para os colegas, ele já serve como um ponto de referência de trabalho e de mentalidade sobre os processos, de mentalidade sobre os rituais de vendas que acontecem. Ele troca muito com o gestor já, então ele já meio que faz esse papel, né? Ele já é visto. E esse de fato, acho que até internamente aqui, esse de fato, acho que normalmente é o profissional que vai se transformar no melhor líder possível, assim, porque é alguém que já tem isso nato, né? Não, cara, você pega vários casos assim, né? Pô, vocês devem ter ali dentro do time pessoas que têm a ambição de serem líderes, né? Ah, beleza, mas eu recebi aqui uma proposta de uma outra empresa que eu vou ganhar 30% a mais e eu vou virar chefinho. Tá, legal. Se der certo, muito bom. Você virou chefinho e ganhou 30% a mais. Mas você já olhou para tudo? Você conhece o mercado? Você sabe se o time é bom? Você sabe se o produto é bom? Você conhece o seu novo chefe para ver se você vai ter sinergia com essa pessoa? Ou seja, são muitas variáveis mudando. Pode ser que dê errado? Pode ser que dê errado. Vou dizer, ó, quando eu saí da TOTS, eu tinha um time de 40 pessoas lá. Eu tinha 4 coordenadores que gerenciavam cada um mais ou menos 10 pessoas. Eu fui para o LinkedIn para ser um frontline manager. Eu fui contratar um time inteiro do zero. Eu fui para uma liga maior
em termos de complexidade de empresa, né? Ou seja, o LinkedIn tinha sido comprado pela Microsoft, cara, era uma multinacional americana. Cara, cheguei lá com as sandálias da humildade, tipo, cara, assim, eu vou fazer o meu papel aqui de gerente de vendas e começar a pedalar tudo de novo, sabendo que. Mas eu já tinha tido a bagagem de liderar, eu já sabia, tudo isso que eu acabei de falar, eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu já tinha formado alguns times, né? Então foi interessante. E conversando com o meu chefe lá na época, depois de um tempo, eu perguntei para ele, eu falei, cara, e aí, né? Me conta aí como é que foi o processo de me entrevistar e tal. Ele, cara, fiquei com muita dúvida de te entrevistar, porque você era muito novo, né? Normalmente o cara que é gerente em multinacional é um pouco mais velho, eu tinha na época 30 anos, perto dos outros gerentes eu era bem mais novo. E ele falou, cara, pô, mas você vem de uma empresa brasileira, as empresas brasileiras não têm tanta maturidade de gestão. Fiquei com muita dúvida se você ia conseguir se adaptar dentro desse contexto. Que na verdade era esse o risco. Eu estava mudando de um contexto onde eu basicamente só tinha trabalhado na TOTS na minha vida, né? Então, esse era um risco. Acabou que putz, eu estava preparado para esse momento, né? E o LinkedIn também era uma baita empresa que ajudava nesse sentido. Era um produto com um mercado que estava super crescendo, não tinha uma concorrência muito agressiva. Então, tinha muitos benefícios de fazer essa mudança. Obviamente, também ganhei uma graninha razoavelmente boa. Cara, muito massa. Acho que show de bola. A gente falou aqui um pouco sobre liderança em vendas, a gente falou sobre a sua experiência no programa de desenvolvimento de lideranças lá em Harvard. Agora a gente vai falar sobre o dia a dia, sobre os casos, sobre você, Pagoto, a pessoa por trás de tudo que a gente conversou aqui, né? Um pouco mais aprofundado. Ou seja, aquilo que normalmente está fora do forecast. Então vamos lá, Soler, é contigo, manda bala aí. Tô com medo do que vocês puxaram da minha capivara aí já, hein? Fica tranquilo. É que a gente não segue um roteiro, né? Mas a gente baseia algumas perguntas para ter um norte, né? Quando a gente está conversando ali. E conforme você foi falando, você foi respondendo algumas das coisas que eu me interessava em saber sem eu precisar perguntar. Então a gente até, eu e o Júlio, a gente tá nas perguntas aqui, algumas coisas a gente nem vai precisar tocar, mas tem um ponto bem relevante, assim. E, por exemplo, você é uma referência em vendas, um influenciador, né? Tá no LinkedIn produzindo conteúdo. E no LinkedIn é só história feliz, né, cara? Bateu a meta, contratei, olha como eu sou um bom gestor, né? Mas eu queria entender um relato, e até da minha parte, porque eu passei por experiências parecidas com você falou. Eu fui vendedor, fui convidado para ser gestor, fiquei 6 meses, não deu certo, cambaleei e voltei para ser vendedor, né, cara? Então agora eu tô retomando, quem sabe, para me tornar gestor de novo. E aí eu queria entender um pouquinho daquela questão da energia. Porque você sendo referência para 40 pessoas, por exemplo, como você foi na TOTOS, quando você chega 8 da manhã no escritório, todo mundo olha e imagina que você tá todo dia com o peito lá em cima, resultado, manter a energia lá em cima. E quando você não tava, cara? Quando você sentia que você não era um gestor bom? Será que eu mereço estar aqui na TOTOS? Será que eu mereço estar aqui nessa vaga no LinkedIn? Como que você reagia? Quais eram os rituais, assim, para você dentro do possível, né, manter uma média ali como gestor, mas fora, né, o que você fazia quando você estava sozinho, quando você ia tomar um banho depois daquele dia fudido assim, você falava, nossa, cara, finalmente acabou. Cara, eu acho que assim, tem uma questão de você ser uma liderança baseada no modelo, né? Você ser a referência para o time, que para mim é muito relevante, né? Então, primeira coisa, eu sou um cara muito transparente. Se eu tiver puto da vida, eu não sou aquelas pessoas que conseguem fazer o poker face, de tipo. Sabe, aqui, acho que eu tava lendo hoje, acho que era no Faria Lima Elevator ou no Festa da Firma, que assim, não subestime a capacidade de uma pessoa mediana puxa-saco, né? Aquele cara que você vai vendo, cara, o cara é um mediano puxa-saco e foi isso. Cara, assim, definitivamente não é o meu caso. Eu sou o cara que vê o mediano puxa-saco e chega no chefe do cara e falou: por que você fica dando moral pra esse puxa-saco aqui? Eu sou esse tipo de cara, né? Não me aguento, assim, sabe? Não tenho poucas palavras, né? Já me ferrei muito na vida também por falar as verdades, né? Hoje eu tento me segurar. Às vezes eu conto pra minha esposa, cara, olha, tá acontecendo essa situação aqui, mas a minha meta é não falar a verdade, porque senão eu vou perder muito dinheiro. Porque assim, cara, você tá lá, vendas é um ambiente de pressão, né? E um negócio que, cara, eu sempre fui, assim, o cara olhava pra mim e falou assim, meu, não tenho como reclamar desse cara. O cara tá lá, o cara tá trabalhando, o cara tá ligando, o cara tá visitando cliente, o cara tá estudando, o cara, meu, precisa que a gente aprove uma condição XPTO, o cara vai. Cara, assim, você tem que estar ali para quebrar as pedras
para o seu time, né? Você não vai deixar o vendedor montar em você, né? Direto que eu falo, você pode fazer aqui uma planilha para mim? Eu falo, lógico que não, velho, não sou seu secretário. Ah, mas não sei, cara, pega no YouTube aí e faz. Agora, pô, precisamos negociar um contrato aqui, precisa falar com o CEO da empresa que precisa tirar essa cláusula. Pô, beleza, pode deixar comigo que eu ligo lá para ele, a gente vai dar um jeito, né? Então, eu acho que você tem que estar, cara, skin in the game no negócio, né? O negócio que eu sempre falei pra galera, cara, é o seguinte, meu objetivo aqui é bater a minha meta. Para eu bater a minha meta, todo mundo, o jeito mais fácil de eu bater a minha meta aqui é todo mundo bater a meta individual. É isso. Eu não vou privilegiar A ou B. Óbvio, se o fulano aqui faz 200% da meta, é óbvio que eu gosto mais dele do que eu gosto de quem não está se esforçando o suficiente para que faz 50% da meta. Porra, é óbvio, né? Não adianta você ter meias palavras em relação a isso. E você tem que ter conversas honestas e transparentes. Fala, bicho, sabe por que você não está vendendo? Porque você não prospecta. Cara, você tem que prospectar X contas por dia. E, cara, eu sou o chato insuportável no seguinte ponto. Fala o seguinte, cara, lembra que a gente falou ontem, você está reclamando que você não bateu a meta? Quanto você tem que prospectar por dia? 5. Quanto você prospectou ontem? É que ontem, cara, não é que ontem nada, bicho. Você tem que fazer a sua parte. Faz a sua parte. Não tem nada além disso. Se você executar e não der resultado, puta, beleza. O que me deixa puto da vida é o cara não executar. Então, acho que é um pouco disso. Eu também sempre fui muito transparente de compartilhar um pouco das coisas que vinha de pressão de cima, para eles entenderem também as coisas que motivavam, né? Mas, cara, no final é isso. Com o tempo, o que foi me ajudando, acho que hoje, como empreendedor, eu consigo desenvolver isso muito mais. Tem coisas que você tem controle e tem coisas que você não tem controle. Cara, se você focar nas coisas que você pode controlar, legal. Né? Por exemplo, eu sempre odiei na vida perder cliente. Cara, assim, ficava doente de perder cliente. Falei assim, cara, não, como assim, cara? Não é possível que esse cliente vai cancelar. Tal. Cara, no final, é dinheiro só, né? Né? Puta, perdeu o cliente, beleza. Cara, por que perdemos esse cliente? Agora, no papel de empreendedor, cara, beleza, perdi esse cliente, já não tenho dinheiro. O que eu aprendi com essa maldita situação? Né? Ah, legal, preciso melhorar meu processo de onboarding. Ou eu preciso fazer um touch point aqui de gestão de carteira, né? E acho que isso vale para todo mundo. Uma das coisas que eu mais falo aqui para vendedores, nas mentorias que eu dou, cara, você faz não é nem win-loss analysis, é só win analysis. Olha todos os casos que deram certo. Pega os últimos 5 clientes que você fechou. O que eles têm em comum? Cara, vai aparecer 2, 3 coisas. Tchanã! Você já tinha chegado nessa conclusão? Que são essas 3 coisas que sempre acontecem? Cria um ambiente para essas coisas acontecerem mais vezes, né? Pô, eu tô aqui nesse podcast com vocês, não é à toa. Eu descobri que, quando eu participo de podcasts, mais gente me segue no LinkedIn, mais gente participa da minha live, e a grande maioria das pessoas que assinou a Pipe Lovers, ela passou por essa jornada. Então, cara, eu visto meu bonezinho de Anitta, né, estratégia de subir enquanto mais palcos forem possíveis, e, cara, eu tô ali falando porque isso é parte da minha jornada. Por quê? Eu perguntava para os meus clientes, viu que estava dando certo e repetia. Então, enfim, acho que respondendo a sua pergunta aqui sobre liderança, quando tudo tá uma merda, cara, você tem que trabalhar, cara. Trabalho, porque é só o trabalho que faz você aprender e gerar resultado. Ô, Pagoto, mas agora pensando em você, assim, que tipo de situação te drenava? Te drenava o emocional, te drenava energia. Cara, eu acho que o negócio que mais, assim, e acho que isso foi um dos motivos também muito que me motivou a empreender, politicagem. Cara, eu não tenho estômago para politicagem, não tenho assim, e eu consigo ver de longe a politicagem, né? Eu tenho sempre uma visão do maquiavélica das coisas. Cara, calma, qual é a trama que está por trás aqui, né? E cara, dentro de grandes organizações tem essas tramas, né? Com o tempo isso começa a ficar muito fácil, né? Por exemplo, quando eu saí do LinkedIn para ir para Acreditas, eu tinha participado de um processo lá para virar diretor. Eu não tinha nem 30 quando eu fui para o LinkedIn, eu tinha 26, 20, sei lá, tinha menos de 30 anos, né? E, cara, fiz o processo ali tal para ser diretor da área do Sales Navigator para a América Latina inteira, devia ter umas 80 pessoas ali tal, fiz o processo. Eu fiz questão de perguntar no começo do processo quais eram os requisitos que eles estavam buscando num diretor.
precisava conhecer do mercado, precisava ter um bom relacionamento com o time, precisava falar espanhol fluente, precisava conhecer a América Latina. Cara, maravilhoso, eu cumpria todos os requisitos. Eu fiz um baita conversa com todos os meus pares, falei, gente, eu vou me candidatar para essa vaga. Tipo, primeira coisa que vocês acham legal isso ou não, porra, todo mundo aparentemente achava legal. E fui lá conversar com um cara que era o VP dono dessa vaga lá na Irlanda, né? E enfim, tinha tido umas mudanças lá da organização. Respondi para um cara lá da Irlanda, que morava em Dublin, esse cara veio para São Paulo, ele não acreditava o tamanho que era São Paulo, né? Enfim, e cara, assim, tava muito claro o que era esperado. Só que assim, tinha um componente dentro dessa equação que era o seguinte, os caras queriam alguém de cabelo branco, né? Porque esse meu VP, ele tinha lá os seus 50 alto, né? E as outras lideranças que tinham no Brasil também estavam nos seus 50, né? A liderança toda do LinkedIn no Brasil são ex-funcionários da Microsoft, né? Assim, todo mundo trabalhou junto na Microsoft há 15 anos atrás. Eu não, eu trabalhei na TOTOS. E eu tinha a idade dos filhos deles, né? Então, cara, assim, eu fiz a entrevista com o Country Manager do LinkedIn. E acabou a entrevista e falei, e aí, cara, o que você achou, né? Ele era um dos entrevistadores. E aí, o que você achou? Não, cara, acho que você tem potencial para sentar nessa cadeira um dia, mas você precisa de pelo menos mais uns 10 anos de experiência. Falei, beleza. Entendi, né? Aí, pô, rodou. Cara, os caras demoraram, tipo, sei lá, 10 meses para contratar a pessoa, né? Contrataram uma pessoa que não cumpria aqueles requisitos iniciais, né? Aí falei, beleza, ok, tá bom. Peguei minha malinha e fui embora, porque, cara, não vou ficar lá batendo a meta para alguém que quer fazer um jogo político, né? Então, cara, isso é muito fácil você ver dentro das organizações conforme você vai pegando. Galera que trabalhou todo mundo junto, o cara contratou alguém que já veio de não sei aonde, fulano é a esposa do ciclano. Cara, você começa a ver isso em grandes organizações. Eu não tenho saco pra esse negócio. Fulano é amigo de não sei quem, é padrinho de casamento do outro. Cara, assim, esse negócio não me desce, não me drena, e eu sou muito transparente, eu mando na lata. Assim, eu mando na lata e eu me ferro, sempre. Toda vez eu me ferro. Então, se você está ouvindo esse podcast e quer me ferrar, você faça politicagem que eu vou cair que nem um patinho. Isso é muito bom, cara. A minha namorada, ela fala que eu tenho facilidade em tocar assuntos difíceis, né? Ela fala que eu vou talento meu isso. E eu não lembro onde eu li uma frase que relacionamentos duradouros, né? Acho que não são relacionamentos afetivos, também vale para o corporativo. Ele funciona diante a conversas difíceis e verdadeiras. Então, cara, para você falar parabéns, você bateu 200% da meta, é fácil de chegar no gestor e dar essa ideia, né? Mas para você chegar ali e, cara, entender que esse cara não tá performando e como que eu vou engajar, como que eu vou ter esse assunto difícil, é muito complicado. E, por exemplo, amanhã eu tenho uma one-on-one com o Gomes, que é o meu gestor aqui na Gendor, né? Eu já tenho um keep aqui de assuntos difíceis que vão ser tocados nessa reunião, né? E ela fala, cara, parece que você tem tesão ali em tocar em assunto difícil. O que você estava falando é isso, né? Sobre essa dificuldade, né? De ter papos duros, né? Ter conversas difíceis ali dentro. E como a gente falou bastante, né? Sobre carreiras, tipo, eu queria pular um pouquinho fora de toda essa história, né? LinkedIn, acreditas? E, cara, toda essa bagagem da Pipe Lovers. Rotina, cara. Vamos imaginar que hoje é quinta-feira, amanhã, sexta-feira é feriado. O que o Gustavo ia fazer, cara? Qual que ia ser a sua rotina? Ia ser em família? Pelo que eu reparei, você não tá praticando esporte hoje em dia, né? Tem histórias de esporte lá atrás, mas eu queria entender a rotina, cara. O que você faz off-trabalho ali, quando você tá num dia que não tem compromisso profissional nenhum? Cara, assim, eu acabei de virar pai, né? Então faz 45 dias que nasceu meu filho, então agora a rotina é um negócio meio cabuloso, mas cara, em geral, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de gente, eu tenho um interesse genuíno por histórias, né? Então, assim, a coisa que eu mais gosto de fazer, cara, seja numa viagem, seja num jantar, seja num evento, eu falo, cara, a minha pergunta sempre não é onde não é quanto custa, não é quanto tempo demora para chegar, a minha pergunta é quem vai estar lá, né? E agora que eu tô ficando mais velho, é se tem lugar para sentar, né? Tem Então, assim, cara, música alta também, né? eu sou zero de música, cara. Eu não consigo entender porque as pessoas vão. Eu vou muito no Allianz Parque para ver show do Palmeiras, né? Mas eu não consigo entender porque as pessoas vão lá ficar em pé
pra ouvir um... Cara, e toda vez que eu vou em show, eu falo, cara, não é possível, porque eu tô vendo um negocinho desse tamanho lá. Não é mais legal ver de casa, que tem trocentas mil câmeras e tal. Mas, enfim, eu sou uma pessoa que gosta, cara, de pessoas. Então, assim, pô, eu adoro ir ou receber pessoas em casa, fazer churrasco, tomar cerveja ou ir para um restaurante. Eu sou muito uma pessoa assim, eu sou péssimo para me planejar coisas fora do trabalho, né? Então a minha esposa Completamente. adora organizar. A gente tá agora combinando nossa viagem de julho, né? E então assim, eu adoro ir no rolê dos outros. Cara, organizou, beleza. Eu sou aquele cara na viagem que pergunta assim: o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje? E agora, o que a gente vai fazer? Cara, assim, eu sou passageiro total, né? Então, assim, em geral, cara, é esse tipo de rolê que eu gosto de fazer. Acaba que muitos das pessoas com quem eu trabalhei, a minha rede de relacionamentos, né? Eu conheci a minha esposa no LinkedIn, né? A gente trabalhou juntos lá. Então, a nossa grande rede não conheci ela no Tinder, conheci ela no LinkedIn. É, a, e a grande parte dos nossos amigos trabalha com vendas. Então, foi engraçado, assim, no casamento. Cara, a gente falou assim, pô, acho que só tinha uma médica. Cara, se der BO que alguém passar mal, só tem um médico. Não tinha quase advogado, não tinha médico, só tinha vendedor. Então, a gente tem uma rede de relacionamento aqui muito grande de pessoas de vendas, que é muito legal. Assim, a gente tem sempre estar nesse ambiente, então esse é um pouco da minha rotina. E como eu já falei, eu sou palmeirense meio doente, então, cara, eu vou praticamente todos os jogos. Pô, meu filho nasceu no dia seguinte que o Palmeiras estava virtualmente campeão, né? Então o Palmeiras tinha metido 4-0 no América. Cheguei em casa, meia hora depois estourou a bolsa, a gente foi pro hospital. Caraca. Porra, que Então assim, presentão, hein? Dois presentes seguidos, né? cara, foi bem legal. Já tá aqui, já tá aprendendo a cantar o hino e tal, já tá bem, tem 45 dias, tá quase aprendendo. Então, cara, esse é um pouco da minha rotina aqui. Eu não sei o que o Julião tá fazendo, mas é o terceiro palmeirense seguido que a gente pega aqui, né, Julião? Pois é, cara, eu acho que eu tô com um dele. Eu não sou palmeirense, o Gomes é nosso líder de vendas, mas eu acho que eu tô com um Não, dedo e o aí. cara tem um nome abençoado, né? Gustavo Gomes, pô, Gustavo Gomes, que é o nome do zagueiro. Só falta. do capitão. Eu torço pro time do outro lado da linha vermelha, né, cara? Eu sou corintiano. E aí eu sempre fico brincando com o Gomes, né? Gomes, quando que o Gomes vai ser vendido pra Europa? Mas não você. Você pode ficar aqui no Agenda, cara. O Gomes do Palmeiras, cara. Ninguém tem que ser vendido logo. Ninguém aguenta mais esse cara. É complicado. Mas hoje foi, eu acho que pra mim foi um pouco diferente, né? Porque a parte do fora do forecast. Eu não precisei da norte, né, cara? Pô, das 10 coisas que a gente queria saber, você foi respondendo organicamente. Então, se a gente for precisar fazer algum corte, alguma informação disso, não vai nem precisar daquela vírgula, né? Pra gente entrar dentro do assunto. Você foi respondendo a maioria dos assuntos que. Sabe o que é um ponto interessante? Acho que isso conecta muito, né, da pergunta que o Júlio me fez sobre, cara, pô, por que a galera gosta de trabalhar com você e tudo mais? E, cara, pra mim, não existem duas coisas, né? Cara, existe um Gustavo Pagotto, né? Uhum. E esse É, cara. cara é o profissional e é o pessoal, né? Sim. O meu escritório é dentro da minha casa. Vira e mexe que eu tô em reunião, tal, vem minha enteada aqui que tem 7 anos e entra aqui e fala com os clientes. Eu brinco que eu marco meu café. Vamos tomar um café? Vamos, tem um café ótimo aqui no Brooklyn, que é o atravessando a rua da minha casa. Eu desço lá de bermuda e chinelo para fazer uma reunião, cara, assim, Qual que é o café, Pagoto? Que eu tô aqui no Brooklyn, em Campo Belo, cara, aqui do lado. Ó, fica aqui na rua Flórida, cara. É atravessando a rua da minha casa, na Flórida com a Marginal. Olha que Cara, o legal. café nem é tão bom, mas ele é atravessando a rua da minha casa, então é por isso que eu marco lá. Então, assim, cara, eu acho que nas relações profissionais, muitas vezes as pessoas ficam fechadas nesse. Ah, pô, não Sim. quero, não vou me conectar. Acho que o home office também, agora, pô, quase 3 anos aí desse modelo home office, a gente abre pouco das nossas intimidades, da nossa persona, das coisas que estão acontecendo com a gente. E eu sempre, cara, tive muito essa abertura com os meus times. Assim, eu tenho grupos de WhatsApp com galeras que trabalharam comigo. Cara, tem cara que trabalhou comigo vendendo Gudeira, o BI lá da TOTS. Cara, o time é de 2014. Cara, esse grupo é mega ativo. Outro dia todo mundo se reuniu aqui num restaurante aqui perto de casa, meu. Quase fomos expulsos do restaurante ali, relembrando as histórias. Então eu acho que esse componente de você ser um ser humano, né? De você, cara, se tornar próximo dessas pessoas com quem você trabalha, é que, cara, te gera
lastro que te gera confiança, você tem que ser uma pessoa confiável, né? E acho que ao longo de todo esse processo, né, acabei não falando nada, não falando muito sobre isso, mas tudo é uma construção de relacionamento. Cara, tudo você põe a moeda no porquinho. Cara, você foi lá, ajudei com não sei o quê. Ah, pô, participei lá do podcast do Agenda. Cara, tenho certeza, se eu pedir alguma coisa pro Júlio, cara, o cara vai me ajudar. Pô, já vim aqui, já gravei um podcast. Cara, você vai construindo, né? Você vai construindo, e isso vai virando natural. E aí, pô, o Júlio vai falar de mim para não sei quem, que vai falar de não sei o que da Pipeline, essa coisa gira. Mas as pessoas, cara, elas têm muita dificuldade de investir na construção de relacionamentos, né? Acabou até que eu ia visitar lá o escritório de vocês, acabou ferrando a gente, não deu para ir. Mas, cara, é isso, é um investimento, né, de tempo para você conhecer pessoas, de você se conectar, de você criar essas redes, criar essas conexões, né? E, enfim, então eu acho, cara, esse é o grande valor também do que você vai criando ao longo da carreira e da vida. Autenticidade, né? Eu acho que todo podcast a gente fala um pouquinho sobre isso, os que a gente já gravou. Você comentou sobre o puxa-saco, né? O puxa-saco é muito claro que ele é o puxa-saco, né, cara? E o puxa-saco não cria relações duradouras, né? Ninguém confia no puxa-saco, né? E parece que quando você pode ser autêntico dentro do trabalho, né, cara? No nosso caso, que é no trabalho na área de vendas, isso permite você construir relação de uma maneira mais fácil. Quem me trouxe para o mercado de vendas e tecnologia foi o Agender, né? Então o Júlio me pegou no colo lá em 2018, lá no comecinho. E quando eu tava naquele momento de sair da faculdade, né? Então eu tinha, por exemplo, uma festa universitária para ir, eu tinha acabado de sair da faculdade, eu queria ir, e eu fui e pintei o cabelo da cor do meu campus, que era azul. E aí o Julião lembra disso. Eu cheguei, eu lembro de uma segunda-feira de cabelo azul, cara. E meu trabalho é fazer 5 demos por dia, né, cara? E aí eu lembro que eu cheguei nervoso, fui lá pro Julião, na época não era o Gustavo Gomes, que era o gestor, né? E falei, o Julião, tem problema eu estar de cabelo azul, né? Se tivesse, sei lá, eu raspo, né? Aí eu lembro, o Julião, não sei se ele vai lembrar disso, ele falou, cara, se algum cliente não for comprar o Agenda por causa do seu cabelo azul, não é para ele ser cliente do Agenda, cara. É, Não é para ele estar aqui, né? Então, esse E, potencial de ser autêntico no trabalho, eu acho que permite você trabalhar tranquilo e ir construindo as relações, né? e azul da cor do Agênero, mais ainda, né? não, eu falei, eu pintei Nossa, por causa do Agenda, imagina. eu lembro que eu pintei o cabelo em novembro e eu fui cortar ele para ele voltar a ser loiro era maio. Fiquei uns 6 meses fazendo demo de cabelo azul. E vendi, hein, cara. Oh, mas sabe que esse negócio da autenticidade é um negócio legal, cara. Assim, eu lembro que uma vez eu tava fazendo, pô, na época nem se fazia muita demonstração virtual, né? Cara, coisas loucas, né? Assim, o Laércio Cosentino, lá, o fundador da TOTS, o cara é muito fora da curva, assim. Isso era tipo 2011, 12. Cara, tinha um projeto lá na TOTS, chamava TOTUS Ocean, né? Não sei porque Ocean, mas X. Cara, o projeto era migrar todos os consultores de implantação para fazer implantação remota. A gente tava querendo lá, estavam pensando de levar a TOTS para vender em países emergentes na Índia, outras coisas. Ia formar um time 2011, 12. Mas não, vai ter que construir um prédio, aí vai ter que ter refeitório, porque os caras vão trabalhar no horário da Índia, não sei o quê. Aí, bicho, assim, eu falei assim, cara, meio maluco. Tipo, racionalmente faz sentido, mas ninguém faz isso, né? Cara, corta. Olha o mundo que a gente vive hoje. Você consegue imaginar mandar um consultor para algum lugar, pegar voo? Cara, é, assim, eu confesso que quanto mais o tempo passa, assim, eu tive a oportunidade de ter. Uma vez eu pedi demissão da TOTS e eu fiquei 2 horas conversando com o Lares Consentino. Acho que foram as 2 horas mais caras da minha vida, né? Não pro meu lado, né? A hora dele, que deve custar muitos milhares de reais. Cara, eu fiquei 2 horas, né, conversando com ele, contando lá o porquê que eu queria sair, porque que eu achava que estava errado e tal. É, mas acho que essa história de você ser autêntico, né? Então, nessa minha época lá de TOTS, eu lembro que estava fazendo uma demonstração virtual e o meu gestor estava do meu lado, que era o Matheus Pestana. Eu estava falando todo sério, todo, né? Cara, nossa, sou um executivo aqui de venda. Aí eu falou, bicho, o que você se transforma para fazer uma relação? Você é um cara que conversa do porteiro ao CEO, e aí você vai fazer uma demo com o cliente, você parece um robô. Cara, fala com os caras tal. Meu, assim, esse negócio foi para mim meio. Tipo sua história do cabelo azul aí, Soler, foi parecendo essa para mim. E, cara, para mim mudou muito mudou a minha forma de enxergar as relações corporativas. Uhum.
Sim, sim. Isso é muito legal, né? Eu tive uma experiência no concorrente do Sales Navigator, até na Hamper, né? Fiquei quase 2 anos lá na Hamper. E a galera tinha o costume de. Quando a gente tava no home office, né? Na pandemia. E aí, quando deu uma melhoradinha, a gente começou a ir pro escritório para se encontrar uma vez por mês. E a galera cronometrava quantos segundos eu ia demorar para fazer o cliente dar risada. E aí, meu recorde é 14 segundos. Aí, tipo, ó, começou a demo, ele falou: Oi, meu nome é Felipe Soler, quantos segundos vai demorar pra eu fazer o cara rir ali dentro da cal, né? Então, eu acho que é isso. Eu fluí sempre melhor no Agenda, que eu já estou há algum tempo, e na Hamper, que foi uma experiência muito legal, quando eu pude ser eu, né? Mas quando eu não pude ser eu, tive essa dificuldade. Mas é legal que eu tô falando até um pouco de mim, que nem sou eu entrevistado, né? Mas essa pergunta aqui, quando a gente construiu ela aqui da organização aqui do podcast, eu fiquei pensando para mim isso, né, cara? Se um dia eu for convidado do podcast e tiver que responder essa pergunta, ela seria importante. Mas vamos pensar no Gustavo, no Gustavinho lá, que entrou em ADM na USP lá com 18, 19 anos, cara. O que você falaria para esse cara? Você falaria para ele tentar ser mais político ou não? Você falaria para ele continuar do jeito que foi? O que você acha que você ia dar de dica pro Gustavo de alguns anos atrás? Cara, se eu fosse contar a história de novo, né? Eu acho que eu falaria para eu ter tentado mais o mercado financeiro, né? Eu acho que eu teria falado isso, cara, se você for pro mercado financeiro, você vai ganhar mais dinheiro. Então, assim, acho que essa definitivamente teria sido um dos conselhos. Acho que a segunda coisa que eu falaria cara, eu não sei, assim, hoje eu me vejo muito preparado para empreender. Eu acho que toda essa jornada que eu tive do mundo corporativo é, me ajudou muito a estar no momento que eu estou hoje de empreender, né? Então eu inicialmente pensaria, não, empreenda logo, eu acho que eu falaria, mas talvez não, eu falaria, não, passe por tudo que você passou, porque acho que essa jornada vai te ajudar. Eu falaria que eu deveria investir mais tempo na minha saúde. Eu acho, cara, assim, do momento que eu entrei na faculdade, ainda jogava um pouco de rugby ali na faculdade, mas, cara, dali em seguida, cara, assim, eu perdi muito os meus hábitos saudáveis, né? Eu deixei muito de ter essa. Não consigo mais colocar isso de volta na minha. Pra mim é um sofrimento hoje. Eu, cara, ter que acordar de manhã pra ir lá fazer o academia pro forma. Cara, assim, pra mim é uma das coisas mais chatas que tem no meu dia, é um bendito momento de ir lá na academia pra ver se eu não. Cara, pra evitar que eu morra logo, né? Porque, cara, assim. É muito estresse, cara. Assim, hoje, inclusive, cara, tô com as minhas costas toda travadas, sei lá o porquê. Sei lá se é de carregar tanto bebê, de dar banho e tal. Mas, cara, tô com as costas travadas, cara. E aí você vê como a nossa saúde é tão frágil, né? Então, acho que eu daria, acho que essas duas dicas. Invista mais no mercado financeiro para tentar entrar nesse mercado. Cara, empreenda quando você tiver mais experiência e cuide da saúde. Acho que essas seriam as três coisas que eu falaria. E fica um tempo Legal. mais solteiro também. Acho que eu teria dado essa dica também. É difícil ser solteiro quando você é um cara que conhece muita gente, né? Eu tô namorando de novo agora, né? Tipo, eu fiquei um tempo solteiro e minha namorada Marjorie, hoje ela fala, nossa, mas que você gostava tanto do Bumble, né? O Bumble é o concorrente do Tinder ali. Eu falava porque eu gosto de conhecer pessoa, eu gosto de conversar. Então, pra mim, não é difícil entrar no Bumble e me apresentar. Isso é minha profissão, né? Eu faço isso todo dia, né? Então, eu vou chegar, contar uma história, falar quem é meu cachorro, pra mim é uma coisa muito tranquila, né? Então, a gente vai. É fácil para o vendedor usar o aplicativo, né? Mas eu também não sigo. Talvez eu tenha que me aconselhar sobre ficar mais tempo Ó, solteiro. você falou de Bumble, vou puxar uma bola boa aqui que Puxa aí. ajuda, que tem a ver um pouco com a história da Pipe Lovers, né? Muita gente me pergunta por que Pipe Lovers chama Pipe Lovers, né? E, cara, teve um período, né, da minha vida que, cara, tinha essa equipe de vendedores, né? Os caras, meu, estavam lá viajando para cima e para baixo, não sei o que. Eu falei, cara, a gente podia fazer um CRM para fazer gestão de contatinhos, né? E aí a gente pegou lá um CRM free lá na época e fez o projeto piloto do Se Pipe rolou mesmo. Lovers, né? E não é que já deram essa letra pra gente no começo do Agenda algumas vezes. Não, mas cara, A assim, gente já conversou disso já algumas vezes. a gente fez o MVP do Pipe Lovers, né? E cara, qual foi o. Na verdade era Pipe Love, acho que é o nome que a gente tinha colocado inicialmente. Cara, mas a gente chegou rápido na conclusão. O piloto durou uma semana. Vocês sabem por que deu errado? Por quê? Não sei.
porque vendedor não preenche CRM, cara. Então, não adiantava ter um CRM para gerir os contatinhos se os caras não preenchiam. Aí eu falei, bicho, eu não vou tocar esse Exato. projeto para vocês aqui não, vocês que se viram aí com os contatinhos de vocês. E, cara, esse negócio de CRM de contatinho não funciona. Se tivesse automações e integrações como o Agendor tem várias hoje, talvez seria um outro momento, né? Mas, cara, não tinha história de capturar a voz, integrar com o WhatsApp. Cara, se tivesse tudo isso, a Pipe Lover seria um outro business, né? Mas cara, passou. Com o Tinder, né? Tem que ter integração ali para E já integrar puxar com as as informações do automações CRM. de geração de lead, né? Nossa, Cara, não, o assim, negócio dá pano pra manga mesmo. tinha no business plan, tinha oportunidades de você começar a medir taxa de conversão de acordo com os estabelecimentos que você faz o date, né? Você ia calcular o SAB na CAC, primeira foto. Eu falei isso hoje, cara. O Nicolas que mora comigo é solteiro. calcular o CAC de cada uma das oportunidades, qual é o seu melhor canal de conversão, qual que é o seu ICP, cara. Porque CRM é gestão do relacionamento com os clientes. Então, Exatamente. relacionamento está super presente, né? Você é o vendedor e o produto ao mesmo tempo, né, cara? Eu tava hoje aqui em casa, eu divido apartamento aqui, o Nicolas, e o Nicolas é solteiro, né? E ele tava mostrando o Bumble dele, né? Daí eu falei, cara, a primeira foto não tá boa, usa essa primeira foto. Daí eu pensei, nossa, se tivesse Social teste selling aí, ó, na social primeira selling. foto, né? Teste AB na primeira foto, vamos ver 10 pessoas com a foto A, 10 pessoas com a foto B, vamos ver qual converte mais, né? Ó, ideia de feature pro Bumble aí no podcast. É o paralelo de fazer teste AB em abordagem comercial também, né? Então você monta um playbook de vendas, tá? O playbook envolve essa abordagem aqui, esse primeiro contato. Vamos fazer um teste AB disso daí, né? Vamos testar. Isso faz tanto sentido que você está falando do Bumble, a nova CEO do Bumble é uma brasileira que era da Salesforce, né? Então, aguarde. É legal essa parte final aqui, que a gente sempre tenta pegar referências, e citou algumas referências profissionais, né? Então, citou pessoa da TOTS, pessoa que você trabalhou ali dentro durante sua carreira, mas eu queria entender um pouco de inspiração fora do profissional, cara. O meu cachorro, o nome dele ia ser LeBron, porque o LeBron é uma referência de longevidade pra mim. Cara, me dá referência de inspiração fora da carreira profissional. Quem são pessoas que você admira no esporte, na música, em qualquer cenário? cara, boa pergunta. Acho que eu nunca parei para pensar nisso assim, mas não tem como, né? Sendo um palmeirense no momento que nós estamos vivendo hoje, não tem como não admirar esse senhor, né? Ó, tô até aqui com o livro dele. Assim, não tem como não levar esse cara como uma grande referência, né? Eu que sou corintiano admiro. Não tem como não falar do Abel Ferreira, cara. Assim, acho que é muito impressionante o que o cara fez, né? Então acho que isso para mim é muito legal e combina muito as coisas que eu até já falei aqui, né? Acho que a mistura do esporte com a gestão de equipe, com estar presente e tudo mais, né? Então eu acho muito legal assim essa forma que o Abel Ferreira tem de gerenciar o time ali, o Palmeiras. Ele tem, cara, todos os caras, não traz os figurões, investe na galera da base, promove a base e tudo mais. Ele sabe manipular bem o contexto, então assim, acho que talvez seja uma das pessoas que eu mais admiro, assim, fora do contexto. Mas, cara, eu me inspiro muito em histórias. O primeiro livro de vendas que eu li na minha vida foi o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, né? Cara, assim, eu lembro que foi na época que eu estava na Alemanha que eu li esse livro, né? Quando eu fui fazer aquele estágio lá. Cara, me marcou muito. Eu lembro que eu fiz um resumo daquele livro, né? Eu imprimi lá numa folha os 10 mandamentos lá do Dale Carnegie. E, cara, assim, fiquei muito impressionado assim, com as coisas de construção de relacionamento. Então, essas coisas assim, me inspiraram muito. E uma das coisas que ele fala muito é de você elogiar as pessoas genuinamente, né? E esse é um negócio que fica, cara, sempre na minha cabeça, né? E acho que também vai até contra esse negócio que eu tenho meio aversão à politicagem, né? Porque, você ser genuíno é o oposto de você ser político, né? E pelo menos na minha concepção. Então eu acho que eu sempre fui muito genuíno, eu sempre me interessei por histórias. Então, me conta mais. Como é que funciona? Nossa, me explica mais como que é desse jeito, como que é de outro, né? Então acho que isso é uma coisa que me inspirou muito, assim. Então eu acho que eu não tenho uma pessoa específica que super me inspire, mas acho que eu gosto muito de ouvir as histórias e
por onde as pessoas passaram. Eu tenho muita curiosidade de. é, Enfim, o meu avô paterno faleceu assim, no mês que eu nasci, minha avó casou de novo. O marido dela é um italiano que veio na época da guerra pro Brasil. Eu falei, cara, bicho, me conta essa história, cara. Como assim, né? Como que você foge de um país em guerra? Você chega num outro país, você não conhece ninguém, como é que é? O que você viu aqui? Né? Então, acho que esse tipo de coisa me inspira bastante. Eu tive a oportunidade de viajar muito, assim, né? Desde que eu era criança, eu participava de um grupo que chama CISV, né? Que é meio que um Rotary, assim, da vida. E viajei para vários países, cara. Fui para Finlândia, fui para Alemanha nesse programa, fui para Argentina. Então, assim, cara, conheci muitas culturas diferentes, né? E acho que quando você vê culturas diferentes, você tem perspectivas, né, diferentes. Por mais que o mundo hoje seja muito globalizado, cara, a Turquia. Cara, vai lá pra Turquia pra você ver o que é a Turquia. Cara, é um bicho totalmente diferente, né? Fui pra Costa Rica. Cara, o que é Costa Rica? Ah, América Central, tudo igual. Não, cara, vai lá na Costa Rica ver como é que é, né? Assim, então, o mundo é muito grande, são perspectivas muito diferentes. Então, enfim, nem sei como é que eu cheguei nesse ponto aqui, mas acho que a história de ter um interesse genuíno em cada Sim, conversa, assim, precisando acho que de referências. de cada coisa, assim, então eu acho que eu gosto de extrair, eu fico muito impressionado com cada nova pessoa que eu conheço, né? Talvez isso seja um dos motivos que eu consiga me aprofundar em relacionamentos e ter me ajudado a construir a comunidade. Que Eu legal. queria comentar que esse livro que você leu do Dale Carnegie, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é uma baita indicação mesmo para leitura para vendedores que fala sobre construção de relacionamento, né? Acho que isso é Não, esse é um baita muito livro, eu legal. não tenho uma cópia dele aqui, mas enfim. A gente organiza a última pergunta assim, e você comentou até de dois, né? De dois livros aí agora. Mas se você tivesse que escolher um livro para indicar, pode ser para um vendedor, pode ser um livro que saia da rotina comercial, que livro você indicaria? Cara, sabe que outro dia eu tava pensando sobre essa história, qual livro que eu indicaria? Eu fiquei lembrando, assim, tentando lembrar dos livros que eu li na minha vida. Eu gosto muito desse. Acho que o do Simon Sinek, aquele Comece pelo Porquê, né? Acho que esse é um livro muito legal, assim, para lideranças. É, ele tem um outro lá também que não é o Empresas Feitas para Durar. Tem um outro livro do Simon Sinek também que é legal, que ele fala É do da Jim jornada. Collins, né, que você falou Esse aí. os do Jim Collins são muito legais. Eu gosto dos livros do Michael Gladwell também, né? Aquele livro Uhum. Outliers é um que eu gosto muito, que fala das 10 mil horas de treino, né? Eu gosto muito de falar de métricas de execução, então 10 mil horas de treino é muito legal. Mas um livro que, cara, para mim, assim, né? Eu sou. Talvez esse livro tenha me influenciado a ser tão mão de vaca, né? Eu acho que o primeiro livro que eu li na minha vida, assim, fora esses que a escola manda ler, foi aquele Pai Rico, Pai Pobre, né? Que fala um pouco sobre investimento, de você cuidar do seu dinheiro. Tô finalmente me sentindo velho porque eu tô vendo uma mudança geracional, né? Os millennials entrando no mercado de trabalho, cara, com outras. Eu tenho visto alguns estudos sobre prioridades, né? Então, cara, em alguns anos atrás, para mim, a minha prioridade era, cara, crescimento de carreira, no matter what. Cara, assim, eu tive. Na época que eu fazia aquele curso lá para entrar no MBA, acho que as aulas eram de terças e quintas. Cara, se tinha um rolo desse. Eu lembro que eu viajava 2 vezes na semana, mas eu voltava, ia direto para essa aula, saía dessa aula, já pegava avião de novo. Assim, cara, não tinha vida, era literalmente só trabalhar. Não acho que é o mais saudável. Hoje você vê uma nova geração que está totalmente preocupada com work-life balance, né? Eu preciso ter meu work-life balance, preciso ter work-life balance. Eu só vejo life balance. O work, às vezes eu vejo faltando um pouco, né? Então, acho que tem também, acho que acho que eu recomendo bastante para as pessoas entenderem, cara, como é que você está construindo o seu patrimônio, o seu colchão para ao longo da vida você manter esse seu work-life balance, né? Então, é uma construção de patrimônio. Acho que vejo muita gente muito consumista, né? Eu vi não falando de livro, eu gosto muito de seriados do Netflix, né? Eu vi um que chama, cara, acho que é Minimalista, alguma coisa assim. Cara, me tocou muito, assim, esse seriado. Falando, cara, como você consegue viver com muito pouco, né? É, cara, assim, eu sou um cara que praticamente, cara, assim, eu compro quase nada, né? Eu ganho, nos meus aniversários eu já falo para as pessoas, ó,
compra, me dá isso aqui de presente, me dá calça, me dá camiseta, me dá não sei o quê. Os caras são um cara muito pouco consumista. E acho que quando a gente consome, quando a gente é menos consumista, cara, automaticamente você tem uma necessidade menor de ficar correndo atrás de pagar um monte de boleto e de dívida, né? Isso naturalmente aumenta sua qualidade de vida. Fui um pouco poético aqui, mas acho que para a gente conseguir ter esse Faz balanço sentido. entre, cara, para ter sucesso profissional, você tem que trabalhar, você tem que ralar, você tem que estudar, você tem que se dedicar, né? Para você conseguir balançar essas coisas, cara, tenta gastar um pouco menos, investe as coisas no lugar certo, investe um pouco do seu dinheiro, planta um pouquinho do futuro aí para frente, né? Então, acho que, cara, tentar combinar todas essas coisas aí, acho que vai te dando uma perspectiva. É, uma coisa que eu brinco muito aqui com a minha esposa, eu falo, cara, que eu não tenho sonhos, eu tenho planos, né? Qual que é o seu sonho? Cara, assim, minha próxima meta é que o Palmeiras seja bicampeão mundial lá em 2025, né? Então eu tô me planejando para participar lá, para viagem, para ir para o mundial e para ver, né? Mas cara, assim, eu acho que os sonhos cabe a gente se organizar e planejar para isso. Eu tinha um sonho de fazer um MBA, não era um sonho, tinha um plano. Pô, não deu certo, desviou a rota, eu fiz isso de uma outra forma, né? Então acho que é muito mais de entender, cara, onde você quer chegar, qual que é o norte, qual que é a sua direção, e vai trilhando as coisas na sua vida naquele caminho que, se você se dedicar, se você investir tempo, se você se conectar com as pessoas corretas, se você for bem intencionado, a roda começa a girar ao seu favor ao longo do tempo. Talvez não vai ser no tempo que você queira, né? Às vezes não vai ser, quero ser promovido até o final do ano. Putz, talvez não aconteça na virada do ano, talvez seja 6 meses depois, né? Mas essa coisa vai acontecer, você vai estar no caminho certo. Então acho que é essa construção todos os dias, né? Aqueles gráficos que aparecem, aquelas imagenzinhas no Instagram de vez em quando, né? Que é um pouquinho por dia você chega aqui. E tem gente que quer dar um passo desse jeito. Cara, sim, é um pouquinho todo dia, evoluindo um pouco. O mantra que a gente usa aqui na Pipe Lovers é o sucesso em vendas é resultado da sua evolução diária. Então, acho que é muito isso que eu acredito, cara. É todo dia, é ter ritmo. Eu consigo fazer isso para tudo menos na academia. Então, essa é a meta de 2024. Cara, e isso que você falou de ser melhor 1% melhor a cada dia é uma filosofia japonesa, né? Um dogma japonês chamado Kaizen, né? Então tem 3 dogmas que eu sou muito fã, que é Kaizen, que é você ser 1% melhor a cada dia, você buscar essa melhoria contínua. Tem um outro dogma que se chama Ikigai, que é você buscar esse propósito de vida, né? Então o porquê, que conecta com o livro do Simon Sinek que você falou, né? E tem um outro que se chama Wabi Sabi, eu não sei se é exatamente essa pronúncia, mas é em você ver a beleza nas imperfeições da vida e aceitar as coisas como elas são. E isso daí conecta tanto comigo que, quando eu estava pegando esses painéis que parecem quadros, mas na verdade são painéis acústicos, eu coloquei aqui no meu escritório como painéis acústicos, aqui do lado. Então, o Wabi Sabi, aí Kaizen e o Ikigai, né? Ali, e é algo que eu assumo também para a vida, assim, como filosofia de vida também. Então, legal você ter compartilhado, que conecta com isso que eu Cara, acho que é coloquei muito aqui. legal. E esse último, que eu não conhecia, o Abi Sabi, depois Wabi eu vou até Sabi. ler mais sobre isso. E para mim, cara, assim, eu acho que para mim, o meu período no LinkedIn foi muito marcante, porque o LinkedIn é uma empresa, cara, que super prega pela diversidade, pela inclusão, né? Essa acho que é uma pauta mais forte agora, mas, cara, comecei a ser influenciado sobre isso em 2016. Cara, assim, eu sou a bolha da bolha da bolha, né, cara? Pô, eu sou um homem hétero, classe A, com estudo, com os pais casados, que assim, eu tô na bolha da bolha da bolha da bolha da bolha, né? Uhum. Então, assim, para mim sempre foi muito difícil, no sentido de, cara, ter a empatia de entender os desafios de, cara, pessoas que não tiveram as mesmas condições do que eu. Então, de todos os desafios que eu poderia ter, acho que esse é o mais fácil de todos, né? Por ter todos esses privilégios. Então, isso também é uma coisa que eu continuo tentando evoluir nesse sentido, né? Acho que quando você vira pai também você começa a ficar um pouco mais filosófico nesse aspecto, né? Quais são os valores que você quer passar adiante, né? Mas acho que mostra isso, assim, né, cara? A vida tem muitas imperfeições, né? E é no meio dessas imperfeições que você vai encontrar as oportunidades, outros caminhos, né?
coisas que você não estava esperando, né? O mundo perfeito que você viu lá no desenho da Disney, né? Aquilo ali não vai acontecer, provavelmente, que você viu ali no filme do Netflix. Então, acho que a vida realmente ela tem os altos e baixos, todo mundo posta nas redes sociais só as coisas bonitas e maravilhosas, né? Uma coisa que eu falo muito para bastante gente pessoal, agora você virou blogueiro, virou influenciador. Eu sempre respondo com: não acredite em tudo que você vê na internet, né? Nem na mídia. Porque, cara, todo mundo só vai contar história bonita, né? Então acho que é legal também do podcast aqui de vocês de trazer, cara, as pingas que a gente, não só as pingas que a gente toma, mas os tombos que a gente leva. Porque é isso, assim, todo ser humano tem o seu sofrimento por trás, né? Enquanto às vezes você está num dia ruim, né? Você fez essa pergunta, né, Soler? Como que era lá para você ser um, um gerente de vendas que estava nos dias ruins? Se você olhar no meu... não sei se eu tirei essa foto ou não, mas até outro dia tinha uma foto lá que era do estacionamento da TOTUS, 11 horas da noite, só o meu carro lá. Né? Eu lembro que eu postei isso uma vez. Cara, era uma forma minha de desabafar ali quando eu tava apanhando de, cara, até 11 horas da noite trabalhando. Então, é isso também, né? Você fica olhando pra internet, tudo é lindo, maravilhoso, do outro lado você não ouve os problemas que as pessoas têm. Acho que a gente tem que ter um pouco de empatia com isso, mas também não dá pra ter o coitadismo, né? Acho que tem que ter... Show de bola. Acho que fechamos aqui, então. Cara, foi muito rico o papo, acho que foi divertido também. A gente trouxe o papo de liderança, a gente trouxe um papo mais divertido das filosofias que a gente trouxe aqui para a pauta. Acho que foi bacana também pegar um pouco da sua perspectiva, a forma como você enxerga também liderança, o que você é, né? Principalmente o que você é, né? O Gustavo Pagotto no dia a dia, as dificuldades que você, né, e os desafios que você enfrentou. Então, aquilo que normalmente fica de fora do forecast. Então, só agradecer aí. Você quer passar alguma mensagem final, Pagotto? Cara, acho que mensagem principal aqui pô, se você ainda não me segue no Instagram ou no LinkedIn, me siga. Tô tentando ficar famoso lá no Instagram. E fica o convite aí para quem trabalha com vendas B2B, para quem é líder de vendas, a gente tem Pipe Lovers para empresas, para quem é executivo de vendas, pré-vendas, trabalha com canais de parcerias ou líderes, a gente também tem assinaturas individuais da Pipe Lovers. Vai ser um prazer ter vocês lá dentro da comunidade. Custa mais barato do que uma ida e volta de Uber para qualquer lugar que vocês quiserem. Então, invistam no desenvolvimento de vocês todos os dias, porque é isso que vai ajudar vocês a terem sucesso, criarem relacionamentos. Eu acho que eu, mais uma vez, sou um privilegiado de poder empreender e fazer um negócio que eu realmente acredito e vivo. Então vai ser um prazer ter vocês ali lá na comunidade. E agradecer muito vocês aqui, Júlio, Soler, toda a galera aqui do Agendro. Cara, porra, muito legal aqui. Estamos começando uma aproximação, mas tenho certeza que vamos fazer muitas coisas juntos ainda. Show de bola, Pagotto. Então ficamos por aqui, né? É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima. Um Valeu, abraço. Valeu. pessoal. Abraço.